Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Christian, desde pequeno já era diferente. Ele tinha dificuldades para se conectar com outras pessoas, falava pouco, era super sensível ao toque e a barulhos, mas ao mesmo tempo era um gênio com números. Tipo, ele resolvia quebra-cabeça gigante em minutos. Aí a gente descobre que ele tem autismo, mas o pai dele não quis saber de tratamento normal, não. O cara era militar e botou o menino para treinar artes marciais, tiro, defesa pessoal, tudo. Porque ele achava que o filho tinha que aprender a se virar no mundo de verdade. Corta para anos depois, e o Christian virou um adulto bem esquisitão. Ele mora sozinho, vive numa casa que mais parece uma fortaleza e trabalha como contador. Mas não é aquele contador comum de escritório, não. O cara ajuda criminosos a esconder dinheiro, a fazer lavagem de grana. Tipo, quando tem alguma empresa envolvida em sujeira e ninguém consegue entender onde foi parar o dinheiro, chamam ele. E ele acha o erro rapidinho, como se fosse um jogo de ligar os pontos. Só que aí a coisa começa a complicar. O governo está atrás desse contador fantasma, que sempre aparece e desaparece sem deixar rastro. Tem um agente do tesouro do ZEUA, o Ray King, que está obcecado em encontrar o cara antes de se aposentar. Ele recruta uma analista chamada Mary Beth e dá um prazo para ela rastrear esse contador. Enquanto isso, o Christian tenta dar uma limpada na própria imagem e aceita um trabalho normal numa empresa de robótica que diz ter um rombo financeiro. É aí que entra a Dana, uma funcionária da empresa, que achou um erro nas contas. Os dois começam a investigar juntos e boom! Eles descobrem que alguém mexeu feio no dinheiro da empresa, e não foi pouca coisa. Só que quando eles chegam perto da verdade, começa a morrer gente. Literalmente. Um por um, quem sabe demais vai sendo apagado. E agora o Christian, que só queria fazer o trabalho dele e voltar para sua vida tranquila, meio esquisita, mas tranquila, se vê no meio de uma trama cheia de traição, assassinato e conspiração. Mas olha só, ele não é só um contador bom de cálculo. O cara é tipo um ninja moderno. Lembra daquele treinamento que o pai dele obrigou ele a fazer? Pois é, ele usa tudo isso agora. Quando a coisa aperta, ele vira um verdadeiro John Wick com calculadora. Ele luta, atira, monta planos como se fosse um computador humano. E o mais legal é que ele não é um herói perfeitinho, cheio de falas bonitas. Ele é estranho, tem suas manias, mas você torce por ele o tempo todo. E sabe o mais doido? No meio de tanto tiroteio, pancadaria e números complicados, o filme também mostra o lado mais humano do Christian. Você entende como a cabeça dele funciona, o jeito diferente de ver o mundo, e como mesmo com todas as dificuldades, ele só quer fazer o que acha certo, do jeito dele, claro. Imagina um menino que é muito bom com números. Tipo, muito mesmo. Enquanto outras crianças estão aprendendo a contar até 10, ele já está resolvendo quebra-cabeça gigante como se fosse brincadeira. Esse é o Christian Wolff, o personagem principal da história. Só que ele também é um pouco diferente. Ele tem autismo, o que faz com que ele veja e entenda o mundo de um jeito único. Ele é sensível a barulhos, a toques, tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e curte muito seguir uma rotina certinha, sem bagunça. No comecinho do filme, a gente vê o Christian ainda pequeno, com os pais e o irmão. Eles vão numa escola especializada, onde os professores tentam ajudar crianças como ele. Mas o pai do Christian, bem, ele tem outra ideia. Ele é militar, durão, desses que acredita que o mundo não vai facilitar as coisas para o filho. Então ele pensa, se o mundo não vai se adaptar ao meu filho é quem vai se adaptar ao mundo. Resultado? Em vez de colocar o menino numa escola mais tranquila, ele bota o Christian para treinar artes marciais, luta corpo a corpo, defesa pessoal, tiro e tudo o que você imaginar de coisa intensa. Ele treina junto com o irmão também, que vira uma peça importante lá na frente da história. Enquanto isso, Christian vai crescendo com aquela cabeça de gênio. Ele entende os números como se eles fossem amigos dele. E mesmo com todas as dificuldades de se conectar com pessoas, ele começa a encontrar uma forma de usar esse talento. Só que ele não vira um contador qualquer. Nada de imposto de renda pessoa física ou planilha de imposto de empresa pequena. Não. Ele começa a trabalhar com gente grande, tipo empresas bilionárias, organizações criminosas, cartéis,
tudo que envolve muito dinheiro e muita sujeira escondida. Mas calma aí, que tem mais. Ao mesmo tempo que a gente está conhecendo esse passado e o jeitão do Christian, o filme também mostra o presente. E nele, tem um agente do governo chamado Ray King. Ele trabalha no Departamento do Tesouro do ZEUA, que basicamente cuida das gravações do país. O Ray já tá meio velho de guerra e quer se aposentar, mas antes disso ele quer resolver um caso cabeludo. Descobrir quem é esse contador misterioso que anda ajudando criminosos a esconder grana. Ninguém sabe o nome do cara, nem o rosto direito, mas uma coisa todo mundo sabe. Ele é muito bom no que faz, e tá sempre um passo à frente. Aí o Ray vai atrás de uma jovem analista chamada Mary Beth Medina, super inteligente também, mas novata no esquema. Ele chega nela e diz: "Olha, tenho um trampo pra você. Quero que encontre esse contador fantasma. Tenho uma pista e você tem até tal data pra achar esse cara. Se não encontrar, vou contar um segredinho seu pra galera do governo." Pois é. Ele chantageia a moça. Já começa tenso, né? Mas ela topa a missão. Então a gente vai acompanhando essas duas linhas da história. De um lado, a infância e o passado do Christian, como ele virou esse contador misterioso e mortal. Do outro, o governo tentando descobrir quem ele é e onde ele tá. E enquanto isso, o Christian continua sua vida toda organizada, com horários certinhos para tudo, tomando seus remédios, fazendo exercícios, ouvindo música clássica e morando numa casa super segura e minimalista. Parece até um robô com coração. Só que tem uma coisa. O cara também tem um esconderijo secreto cheio de grana, armas, documentos falsos, obras de arte valiosíssimas e até um quadro original do Jackson Pollock. É tipo um pintor muito doido que joga tinta na tela e vale milhões. Dá pra ver que esse contador não é só inteligente. Ele é cuidadoso, esperto e perigoso. Ah, e tem mais um detalhe que deixa tudo mais curioso. Ele fala com alguém no telefone, uma mulher misteriosa que parece saber tudo sobre ele, mas ninguém sabe quem ela é. Essa voz ajuda ele a escolher os trabalhos certos, marca encontros e até cuida da parte de segurança digital. Como se fosse uma operadora do Batman, versão contador. E aí, quando você acha que já tá entendendo tudo, o filme manda a real. Esse contador que vive entre planilhas e tiroteios não é vilão nem mocinho. Ele é ele mesmo. Um cara que aprendeu a viver num mundo que não entende muito bem quem ele é. E que mesmo assim encontrou uma forma de sobreviver, usando aquilo que tem de mais poderoso, a mente dele. Depois de viver anos trabalhando com gente perigosa, tipo mafiosos, traficantes, políticos corruptos, o Christian decide que talvez seja a hora de fazer algo normal. Tipo assim: vou tentar me manter na linha, trabalhar para uma empresa legal e ficar na minha. Só que, como sempre, a vida tem outros planos para ele. Ele é chamado para revisar as contas de uma empresa gigante chamada Living Robotics, que fabrica braços e pernas robóticas, tipo próteses super modernas. A empresa é super bem falada, parece limpinha, certinha, todo mundo sorrindo. Mas aí entra uma funcionária chamada Dana Cummings, vivida pela Anna Kendrick, que é do setor de contabilidade e percebeu um errinho nas contas. Um erro pequeno, mas estranho. E como a parada fede, chamam o Christian para revisar tudo. Afinal, o cara é um gênio dos números, lembra? Então ele chega lá, pega aquela tonelada de papelada, senta sozinho numa sala de vidro e começa a trabalhar. E mano, ele vai tão rápido que parece uma impressora humana. Ele rabisca tudo, liga pontinhos, revisa milhões de dados, tudo à mão, em tempo recorde. Em 2 dias, ele já percebe que tem algo muito errado rolando ali. Enquanto isso, ele e a Dana começam a se entender. Ele não é bom com pessoas, né? Mas com a Dana ele começa a se abrir um pouquinho. Ela é curiosa, fala bastante e vai quebrando o gelo. Os dois formam uma dupla bem inusitada. Só que aí a coisa vira. Logo depois de o Christian descobrir onde estão desviando o dinheiro da empresa, alguém lá dentro começa a apagar as pistas. Como? Matando geral. Tipo, uma pessoa que estava envolvida com as contas aparece morta do nada. E não é acidente não, é assassinato mesmo. E aí você já saca. Tem gente poderosa querendo esconder a sujeira. E o Christian e a Dana estão no meio da mira. O Christian percebe rapidinho que ele e a Dana estão em perigo. E como ele não é bobo nem nada, e sabe se defender muito bem, ele entra no modo protetor e começa a fugir com ela.
Mas agora, além dos bandidos da empresa, tem outro grupo no encalço deles. Um esquadrão de mercenários liderado por um cara chamado Brax, que mais pra frente, a gente vai descobrir que tem uma ligação bem pessoal com o Christian. Esses mercenários não tão de brincadeira. Eles caçam, matam e limpam a cena como profissionais. E o Christian percebe que, se não agir rápido, ele e a Dana vão ser os próximos da lista. Christian, desde pequeno, já era diferente. Ele tinha dificuldades para se conectar com outras pessoas, falava pouco, era super sensível ao toque e a barulhos, mas ao mesmo tempo era um gênio com números. Tipo, ele resolvia quebra-cabeça gigante em minutos. Aí a gente descobre que ele tem autismo, mas o pai dele não quis saber de tratamento normal, não. O cara era militar e botou o menino para treinar artes marciais, tiro, defesa pessoal, tudo. Porque ele achava que o filho tinha que aprender a se virar no mundo de verdade. Corta para anos depois, e o Christian virou um adulto bem esquisitão. Ele mora sozinho, vive numa casa que mais parece uma fortaleza e trabalha como contador. Mas não é aquele contador comum de escritório, não. O cara ajuda criminosos a esconder dinheiro, a fazer lavagem de grana. Tipo, quando tem alguma empresa envolvida em sujeira e ninguém consegue entender onde foi parar o dinheiro, chamam ele. E ele acha o erro rapidinho, como se fosse um jogo de ligar os pontos. Só que aí a coisa começa a complicar. O governo tá atrás desse contador fantasma, que sempre aparece e desaparece sem deixar rastro. Tem um agente do Tesouro do ZEUA, o Ray King, que tá obcecado em encontrar o cara antes de se aposentar. Ele recruta uma analista chamada Mary Beth e dá um prazo para ela rastrear esse contador. Enquanto isso, o Christian tenta dar uma limpada na própria imagem e aceita um trabalho normal numa empresa de robótica que diz ter um rombo financeiro. É aí que entra a Dana, uma funcionária da empresa, que achou um erro nas contas. Os dois começam a investigar juntos e boom! Eles descobrem que alguém mexeu feio no dinheiro da empresa, e não foi pouca coisa. Só que quando eles chegam perto da verdade, começa a morrer gente. Literalmente. Um por um, quem sabe demais vai sendo apagado. E agora o Christian, que só queria fazer o trabalho dele e voltar para sua vida tranquila, meio esquisita, mas tranquila, se vê no meio de uma trama cheia de traição, assassinato e conspiração. Mas olha só, ele não é só um contador bom de cálculo. O cara é tipo um ninja moderno. Lembra daquele treinamento que o pai dele obrigou ele a fazer? Pois é, ele usa tudo isso agora. Quando a coisa aperta, ele vira um verdadeiro John Wick com calculadora. Ele luta, atira, monta planos como se fosse um computador humano. E o mais legal é que ele não é um herói perfeitinho, cheio de falas bonitas. Ele é estranho, tem suas manias, mas você torce por ele o tempo todo. E sabe o mais doido? No meio de tanto tiroteio, pancadaria e números complicados, o filme também mostra o lado mais humano do Christian. Você entende como a cabeça dele funciona, o jeito diferente de ver o mundo, e como mesmo com todas as dificuldades, ele só quer fazer o que acha certo, do jeito dele, claro. Imagina um menino que é muito bom com números. Tipo, muito mesmo. Enquanto outras crianças estão aprendendo a contar até 10, ele já está resolvendo quebra-cabeça gigante como se fosse brincadeira. Esse é o Christian Wolff, o personagem principal da história. Só que ele também é um pouco diferente. Ele tem autismo, o que faz com que ele veja e entenda o mundo de um jeito único. Ele é sensível a barulhos, a toques, tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e curte muito seguir uma rotina certinha, sem bagunça. No comecinho do filme, a gente vê o Christian ainda pequeno, com os pais e o irmão. Eles vão numa escola especializada, onde os professores tentam ajudar crianças como ele. Mas o pai do Christian, bem, ele tem outra ideia. Ele é militar, durão, desses que acredita que o mundo não vai facilitar as coisas para o filho. Então ele pensa, se o mundo não vai se adaptar ao meu filho é quem vai se adaptar ao mundo. Resultado? Em vez de colocar o menino numa escola mais tranquila, ele bota o Christian para treinar artes marciais, luta corpo a corpo, defesa pessoal, tiro e tudo o que você imaginar de coisa intensa. Ele treina junto com o irmão também, que vira uma peça importante lá na frente da história. Enquanto isso, Christian vai crescendo com aquela cabeça de gênio. Ele entende os números como se eles fossem amigos dele. E mesmo com todas as dificuldades de se conectar com pessoas, ele começa a encontrar uma forma de usar esse talento. Só que ele não vira um contador qualquer.
Nada de imposto de renda pessoa física ou planilha de imposto de empresa pequena. Não. Ele começa a trabalhar com gente grande, tipo empresas bilionárias, organizações criminosas, cartéis, tudo que envolve muito dinheiro e muita sujeira escondida. Mas calma aí, que tem mais. Ao mesmo tempo que a gente está conhecendo esse passado e o jeitão do Christian, o filme também mostra o presente. E nele, tem um agente do governo chamado Ray King. Ele trabalha no Departamento do Tesouro do ZEUA, que basicamente cuida das gravações do país. O Ray já tá meio velho de guerra e quer se aposentar, mas antes disso ele quer resolver um caso cabeludo. Descobrir quem é esse contador misterioso que anda ajudando criminosos a esconder grana. Ninguém sabe o nome do cara, nem o rosto direito, mas uma coisa todo mundo sabe. Ele é muito bom no que faz, e tá sempre um passo à frente. Aí o Ray vai atrás de uma jovem analista chamada Mary Beth Medina, super inteligente também, mas novata no esquema. Ele chega nela e diz: "Olha, tenho um trampo pra você. Quero que encontre esse contador fantasma. Tenho uma pista e você tem até tal data pra achar esse cara. Se não encontrar, vou contar um segredinho seu pra galera do governo." Pois é. Ele chantageia a moça. Já começa tenso, né? Mas ela topa a missão. Então a gente vai acompanhando essas duas linhas da história. De um lado, a infância e o passado do Christian, como ele virou esse contador misterioso e mortal. Do outro, o governo tentando descobrir quem ele é e onde ele tá. E enquanto isso, o Christian continua sua vida toda organizada, com horários certinhos para tudo, tomando seus remédios, fazendo exercícios, ouvindo música clássica e morando numa casa super segura e minimalista. Parece até um robô com coração. Só que tem uma coisa. O cara também tem um esconderijo secreto cheio de grana, armas, documentos falsos, obras de arte valiosíssimas e até um quadro original do Jackson Pollock. É tipo um pintor muito doido que joga tinta na tela e vale milhões. Dá pra ver que esse contador não é só inteligente. Ele é cuidadoso, esperto e perigoso. Ah, e tem mais um detalhe que deixa tudo mais curioso. Ele fala com alguém no telefone, uma mulher misteriosa que parece saber tudo sobre ele, mas ninguém sabe quem ela é. Essa voz ajuda ele a escolher os trabalhos certos, marca encontros e até cuida da parte de segurança digital. Como se fosse uma operadora do Batman, versão contador. E aí, quando você acha que já está entendendo tudo, o filme manda a real. Esse contador que vive entre planilhas e tiroteios não é vilão nem mocinho. Ele é ele mesmo. Um cara que aprendeu a viver num mundo que não entende muito bem quem ele é. E que mesmo assim encontrou uma forma de sobreviver, usando aquilo que tem de mais poderoso, a mente dele. Depois de viver anos trabalhando com gente perigosa, tipo mafiosos, traficantes, políticos corruptos, o Christian decide que talvez seja a hora de fazer algo normal. Tipo assim: vou tentar me manter na linha, trabalhar para uma empresa legal e ficar na minha. Só que, como sempre, a vida tem outros planos para ele. Ele é chamado para revisar as contas de uma empresa gigante chamada Living Robotics, que fabrica braços e pernas robóticas, tipo próteses super modernas. A empresa é super bem falada, parece limpinha, certinha, todo mundo sorrindo. Mas aí entra uma funcionária chamada Dana Cummings, vivida pela Anna Kendrick, que é do setor de contabilidade e percebeu um errinho nas contas. Um erro pequeno, mas estranho. E como a parada fede, chamam o Christian para revisar tudo. Afinal, o cara é um gênio dos números, lembra? Então ele chega lá, pega aquela tonelada de papelada, senta sozinho numa sala de vidro e começa a trabalhar. E mano, ele vai tão rápido que parece uma impressora humana. Ele rabisca tudo, liga pontinhos, revisa milhões de dados, tudo à mão, em tempo recorde. Em 2 dias, ele já percebe que tem algo muito errado rolando ali. Enquanto isso, ele e a Dana começam a se entender. Ele não é bom com pessoas, né? Mas com a Dana ele começa a se abrir um pouquinho. Ela é curiosa, fala bastante e vai quebrando o gelo. Os dois formam uma dupla bem inusitada. Só que aí a coisa vira. Logo depois de o Christian descobrir onde estão desviando o dinheiro da empresa, alguém lá dentro começa a apagar as pistas. Como? Matando geral. Tipo, uma pessoa que estava envolvida com as contas aparece morta do nada. E não é acidente não, é assassinato mesmo. E aí você já saca. Tem gente poderosa querendo esconder a sujeira.
e o Christian e a Dana estão no meio da mira. O Christian percebe rapidinho que ele e a Dana estão em perigo. E como ele não é bobo nem nada, e sabe se defender muito bem, ele entra no modo protetor e começa a fugir com ela. Mas agora, além dos bandidos da empresa, tem outro grupo no encalço deles. Um esquadrão de mercenários liderado por um cara chamado Brax, que mais pra frente, a gente vai descobrir que tem uma ligação bem pessoal com o Christian. Esses mercenários não tão de brincadeira. Eles caçam, matam e limpam a cena como profissionais. E o Christian percebe que, se não agir rápido, ele e a Dana vão ser os próximos da lista. Christian, desde pequeno, já era diferente. Ele tinha dificuldades para se conectar com outras pessoas, falava pouco, era super sensível ao toque e a barulhos, mas ao mesmo tempo era um gênio com números. Tipo, ele resolvia quebra-cabeça gigante em minutos. Aí a gente descobre que ele tem autismo, mas o pai dele não quis saber de tratamento normal, não. O cara era militar e botou o menino para treinar artes marciais, tiro, defesa pessoal, tudo. Porque ele achava que o filho tinha que aprender a se virar no mundo de verdade. Corta para anos depois, e o Christian virou um adulto bem esquisitão. Ele mora sozinho, vive numa casa que mais parece uma fortaleza e trabalha como contador. Mas não é aquele contador comum de escritório, não. O cara ajuda criminosos a esconder dinheiro, a fazer lavagem de grana. Tipo, quando tem alguma empresa envolvida em sujeira e ninguém consegue entender onde foi parar o dinheiro, chamam ele. E ele acha o erro rapidinho, como se fosse um jogo de ligar os pontos. Só que aí a coisa começa a complicar. O governo está atrás desse contador fantasma, que sempre aparece e desaparece sem deixar rastro. Tem um agente do Tesouro do ZUA, o Ray King, que está obcecado em encontrar o cara antes de se aposentar. Ele recruta uma analista chamada Mary Beth e dá um prazo para ela rastrear esse contador. Enquanto isso, o Christian tenta dar uma limpada na própria imagem e aceita um trabalho normal numa empresa de robótica que diz ter um rombo financeiro. É aí que entra a Dana, uma funcionária da empresa, que achou um erro nas contas. Os dois começam a investigar juntos e BUM! Eles descobrem que alguém mexeu feio no dinheiro da empresa, e não foi pouca coisa. Só que quando eles chegam perto da verdade, começa a morrer gente. Literalmente. Um por um, quem sabe demais vai sendo apagado. E agora o Christian, que só queria fazer o trabalho dele e voltar para sua vida tranquila, meio esquisita, mas tranquila, se vê no meio de uma trama cheia de traição, assassinato e conspiração. Mas olha só, ele não é só um contador bom de cálculo. O cara é tipo um ninja moderno. Lembra daquele treinamento que o pai dele obrigou ele a fazer? Pois é, ele usa tudo isso agora. Quando a coisa aperta, ele vira um verdadeiro John Wick com calculadora. Ele luta, atira, monta planos como se fosse um computador humano. E o mais legal é que ele não é um herói perfeitinho, cheio de falas bonitas. Ele é estranho, tem suas manias, mas você torce por ele o tempo todo. E sabe o mais doido? No meio de tanto tiroteio, pancadaria e números complicados, o filme também mostra o lado mais humano do Christian. Você entende como a cabeça dele funciona, o jeito diferente de ver o mundo, e como mesmo com todas as dificuldades, ele só quer fazer o que acha certo, do jeito dele, claro. Imagina um menino que é muito bom com números. Tipo, muito mesmo. Enquanto outras crianças estão aprendendo a contar até 10, ele já está resolvendo quebra-cabeça gigante como se fosse brincadeira. Esse é o Christian Wolff, o personagem principal da história. Só que ele também é um pouco diferente. Ele tem autismo, o que faz com que ele veja e entenda o mundo de um jeito único. Ele é sensível a barulhos, a toques, tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e curte muito seguir uma rotina certinha, sem bagunça. No comecinho do filme, a gente vê o Christian ainda pequeno, com os pais e o irmão. Eles vão numa escola especializada, onde os professores tentam ajudar crianças como ele. Mas o pai do Christian, bem, ele tem outra ideia. Ele é militar, durão, desses que acredita que o mundo não vai facilitar as coisas para o filho. Então ele pensa, se o mundo não vai se adaptar ao meu filho é quem vai se adaptar ao mundo. Resultado? Em vez de colocar o menino numa escola mais tranquila, ele bota o Christian para treinar artes marciais, luta corpo a corpo, defesa pessoal, tiro e tudo o que você imaginar de coisa intensa. Ele treina junto com o irmão também, que vira uma peça importante lá na frente da história. Enquanto isso, Christian vai crescendo com aquela cabeça de gênio.
Ele entende os números como se eles fossem amigos dele, e mesmo com todas as dificuldades de se conectar com pessoas, ele começa a encontrar uma forma de usar esse talento. Só que ele não vira um contador qualquer. Nada de imposto de renda pessoa física ou planilha de imposto de empresa pequena. Não. Ele começa a trabalhar com gente grande, tipo empresas bilionárias, organizações criminosas, cartéis, tudo que envolve muito dinheiro e muita sujeira escondida. Mas calma aí, que tem mais. Ao mesmo tempo que a gente está conhecendo esse passado e o jeitão do Christian, o filme também mostra o presente. E nele, tem um agente do governo chamado Ray King. Ele trabalha no Departamento do Tesouro do ZEUA, que basicamente cuida das gravações do país. O Ray já tá meio velho de guerra e quer se aposentar, mas antes disso ele quer resolver um caso cabeludo. Descobrir quem é esse contador misterioso que anda ajudando criminosos a esconder grana. Ninguém sabe o nome do cara, nem o rosto direito, mas uma coisa todo mundo sabe. Ele é muito bom no que faz, e tá sempre um passo à frente. Aí o Ray vai atrás de uma jovem analista chamada Mary Beth Medina, super inteligente também, mas novata no esquema. Ele chega nela e diz: "Olha, tenho um trampo pra você. Quero que encontre esse contador fantasma. Tenho uma pista e você tem até tal data pra achar esse cara. Se não encontrar, vou contar um segredinho seu pra galera do governo." Pois é. Ele chantageia a moça. Já começa tenso, né? Mas ela topa a missão. Então a gente vai acompanhando essas duas linhas da história. De um lado, a infância e o passado do Christian, como ele virou esse contador misterioso e mortal. Do outro, o governo tentando descobrir quem ele é e onde ele tá. E enquanto isso, o Christian continua sua vida toda organizada, com horários certinhos para tudo, tomando seus remédios, fazendo exercícios, ouvindo música clássica e morando numa casa super segura e minimalista. Parece até um robô com coração. Só que tem uma coisa. O cara também tem um esconderijo secreto cheio de grana, armas, documentos falsos, obras de arte valiosíssimas e até um quadro original do Jackson Pollock. É tipo um pintor muito doido que joga tinta na tela e vale milhões. Dá pra ver que esse contador não é só inteligente. Ele é cuidadoso, esperto e perigoso. Ah, e tem mais um detalhe que deixa tudo mais curioso. Ele fala com alguém no telefone, uma mulher misteriosa que parece saber tudo sobre ele, mas ninguém sabe quem ela é. Essa voz ajuda ele a escolher os trabalhos certos, marca encontros e até cuida da parte de segurança digital. Como se fosse uma operadora do Batman, versão contador. E aí, quando você acha que já tá entendendo tudo, o filme manda a real. Esse contador que vive entre planilhas e tiroteios não é vilão nem mocinho. Ele é ele mesmo. Um cara que aprendeu a viver num mundo que não entende muito bem quem ele é. E que mesmo assim encontrou uma forma de sobreviver, usando aquilo que tem de mais poderoso, a mente dele. Depois de viver anos trabalhando com gente perigosa, tipo mafiosos, traficantes, políticos corruptos, o Christian decide que talvez seja a hora de fazer algo normal. Tipo assim: vou tentar me manter na linha, trabalhar para uma empresa legal e ficar na minha. Só que, como sempre, a vida tem outros planos para ele. Ele é chamado para revisar as contas de uma empresa gigante chamada Living Robotics, que fabrica braços e pernas robóticas, tipo próteses super modernas. A empresa é super bem falada, parece limpinha, certinha, todo mundo sorrindo. Mas aí entra uma funcionária chamada Dana Cummings, vivida pela Anna Kendrick, que é do setor de contabilidade e percebeu um errinho nas contas. Um erro pequeno, mas estranho. E como a parada fede, chamam o Christian para revisar tudo. Afinal, o cara é um gênio dos números, lembra? Então ele chega lá, pega aquela tonelada de papelada, senta sozinho numa sala de vidro e começa a trabalhar. E mano, ele vai tão rápido que parece uma impressora humana. Ele rabisca tudo, liga pontinhos, revisa milhões de dados, tudo à mão, em tempo recorde. Em 2 dias, ele já percebe que tem algo muito errado rolando ali. Enquanto isso, ele e a Dana começam a se entender. Ele não é bom com pessoas, né? Mas com a Dana ele começa a se abrir um pouquinho. Ela é curiosa, fala bastante e vai quebrando o gelo. Os dois formam uma dupla bem inusitada. Só que aí a coisa vira. Logo depois de o Christian descobrir onde estão desviando o dinheiro da empresa, alguém lá dentro começa a apagar as pistas. Como?
matando geral. Tipo, uma pessoa que estava envolvida com as contas aparece morta do nada. E não é acidente não, é assassinato mesmo. E aí você já saca. Tem gente poderosa querendo esconder a sujeira. E o Christian e a Dana estão no meio da mira. O Christian percebe rapidinho que ele e a Dana estão em perigo. E como ele não é bobo nem nada, e sabe se defender muito bem, ele entra no modo protetor e começa a fugir com ela. Mas agora, além dos bandidos da empresa, tem outro grupo no encalço deles. Um esquadrão de mercenários liderado por um cara chamado Brax, que mais pra frente, a gente vai descobrir que tem uma ligação bem pessoal com o Christian. Esses mercenários não tão de brincadeira. Eles caçam, matam e limpam a cena como profissionais. E o Christian percebe que, se não agir rápido, ele e a Dana vão ser os próximos da lista. Christian, desde pequeno, já era diferente. Ele tinha dificuldades para se conectar com outras pessoas, falava pouco, era super sensível ao toque e a barulhos, mas ao mesmo tempo era um gênio com números. Tipo, ele resolvia quebra-cabeça gigante em minutos. Aí a gente descobre que ele tem autismo, mas o pai dele não quis saber de tratamento normal, não. O cara era militar e botou o menino para treinar artes marciais, tiro, defesa pessoal, tudo. Porque ele achava que o filho tinha que aprender a se virar no mundo de verdade. Corta para anos depois, e o Christian virou um adulto bem esquisitão. Ele mora sozinho, vive numa casa que mais parece uma fortaleza e trabalha como contador. Mas não é aquele contador comum de escritório, não. O cara ajuda criminosos a esconder dinheiro, a fazer lavagem de grana. Tipo, quando tem alguma empresa envolvida em sujeira e ninguém consegue entender onde foi parar o dinheiro, chamam ele. E ele acha o erro rapidinho, como se fosse um jogo de ligar os pontos. Só que aí a coisa começa a complicar. O governo tá atrás desse contador fantasma, que sempre aparece e desaparece sem deixar rastro. Tem um agente do tesouro do ZEUA, o Ray King, que está obcecado em encontrar o cara antes de se aposentar. Ele recruta uma analista chamada Mary Beth e dá um prazo para ela rastrear esse contador. Enquanto isso, o Christian tenta dar uma limpada na própria imagem e aceita um trabalho normal numa empresa de robótica que diz ter um rombo financeiro. É aí que entra a Dana, uma funcionária da empresa, que achou um erro nas contas. Os dois começam a investigar juntos e boom! Eles descobrem que alguém mexeu feio no dinheiro da empresa, e não foi pouca coisa. Só que quando eles chegam perto da verdade, começa a morrer gente. Literalmente. Um por um, quem sabe demais vai sendo apagado. E agora o Christian, que só queria fazer o trabalho dele e voltar para sua vida tranquila, meio esquisita, mas tranquila, se vê no meio de uma trama cheia de traição, assassinato e conspiração. Mas olha só, ele não é só um contador bom de cálculo. O cara é tipo um ninja moderno. Lembra daquele treinamento que o pai dele obrigou ele a fazer? Pois é, ele usa tudo isso agora. Quando a coisa aperta, ele vira um verdadeiro John Wick com calculadora. Ele luta, atira, monta planos como se fosse um computador humano. E o mais legal é que ele não é um herói perfeitinho, cheio de falas bonitas. Ele é estranho, tem suas manias, mas você torce por ele o tempo todo. E sabe o mais doido? No meio de tanto tiroteio, pancadaria e números complicados, o filme também mostra o lado mais humano do Christian. Você entende como a cabeça dele funciona, o jeito diferente de ver o mundo, e como mesmo com todas as dificuldades, ele só quer fazer o que acha certo, do jeito dele, claro. Imagina um menino que é muito bom com números. Tipo, muito mesmo. Enquanto outras crianças estão aprendendo a contar até 10, ele já está resolvendo quebra-cabeça gigante como se fosse brincadeira. Esse é o Christian Wolff, o personagem principal da história. Só que ele também é um pouco diferente. Ele tem autismo, o que faz com que ele veja e entenda o mundo de um jeito único. Ele é sensível a barulhos, a toques, tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e curte muito seguir uma rotina certinha, sem bagunça. No comecinho do filme, a gente vê o Christian ainda pequeno, com os pais e o irmão. Eles vão numa escola especializada, onde os professores tentam ajudar crianças como ele. Mas o pai do Christian, bem, ele tem outra ideia. Ele é militar, durão, desses que acredita que o mundo não vai facilitar as coisas para o filho. Então ele pensa, se o mundo não vai se adaptar ao meu filho é quem vai se adaptar ao mundo. Resultado? Em vez de colocar o menino numa escola mais tranquila, ele bota o Christian para treinar artes marciais,
luta corpo a corpo, defesa pessoal, tiro e tudo o que você imaginar de coisa intensa. Ele treina junto com o irmão também, que vira uma peça importante lá na frente da história. Enquanto isso, Christian vai crescendo com aquela cabeça de gênio. Ele entende os números como se eles fossem amigos dele. E mesmo com todas as dificuldades de se conectar com pessoas, ele começa a encontrar uma forma de usar esse talento. Só que ele não vira um contador qualquer. Nada de imposto de renda pessoa física ou planilha de imposto de empresa pequena. Não. Ele começa a trabalhar com gente grande, tipo empresas bilionárias, organizações criminosas, cartéis, tudo que envolve muito dinheiro e muita sujeira escondida. Mas calma aí, que tem mais. Ao mesmo tempo que a gente está conhecendo esse passado e o jeitão do Christian, o filme também mostra o presente. E nele, tem um agente do governo chamado Ray King. Ele trabalha no Departamento do Tesouro do ZEUA, que basicamente cuida das gravações do país. O Ray já está meio velho de guerra e quer se aposentar, mas antes disso ele quer resolver um caso cabeludo. Descobrir quem é esse contador misterioso que anda ajudando criminosos a esconder grana. Ninguém sabe o nome do cara, nem o rosto direito, mas uma coisa todo mundo sabe. Ele é muito bom no que faz, e tá sempre um passo à frente. Aí o Ray vai atrás de uma jovem analista chamada Mary Beth Medina, super inteligente também, mas novata no esquema. Ele chega nela e diz: "Olha, tenho um trampo pra você. Quero que encontre esse contador fantasma. Tenho uma pista e você tem até tal data pra achar esse cara. Se não encontrar, vou contar um segredinho seu pra galera do governo." Pois é. Ele chantageia a moça. Já começa tenso, né? Mas ela topa a missão. Então a gente vai acompanhando essas duas linhas da história. De um lado, a infância e o passado do Christian, como ele virou esse contador misterioso e mortal. Do outro, o governo tentando descobrir quem ele é e onde ele tá. E enquanto isso, o Christian continua sua vida toda organizada, com horários certinhos para tudo, tomando seus remédios, fazendo exercícios, ouvindo música clássica e morando numa casa super segura e minimalista. Parece até um robô com coração. Só que tem uma coisa. O cara também tem um esconderijo secreto cheio de grana, armas, documentos falsos, obras de arte valiosíssimas e até um quadro original do Jackson Pollock. É tipo um pintor muito doido que joga tinta na tela e vale milhões. Dá pra ver que esse contador não é só inteligente. Ele é cuidadoso, esperto e perigoso. Ah, e tem mais um detalhe que deixa tudo mais curioso. Ele fala com alguém no telefone, uma mulher misteriosa que parece saber tudo sobre ele, mas ninguém sabe quem ela é. Essa voz ajuda ele a escolher os trabalhos certos, marca encontros e até cuida da parte de segurança digital. Como se fosse uma operadora do Batman, versão contador. E aí, quando você acha que já está entendendo tudo, o filme manda a real. Esse contador que vive entre planilhas e tiroteios não é vilão nem mocinho. Ele é ele mesmo. Um cara que aprendeu a viver num mundo que não entende muito bem quem ele é. E que mesmo assim encontrou uma forma de sobreviver, usando aquilo que tem de mais poderoso, a mente dele. Depois de viver anos trabalhando com gente perigosa, tipo mafiosos, traficantes, políticos corruptos, o Christian decide que talvez seja a hora de fazer algo normal. Tipo assim: vou tentar me manter na linha, trabalhar para uma empresa legal e ficar na minha. Só que, como sempre, a vida tem outros planos para ele. Ele é chamado para revisar as contas de uma empresa gigante chamada Living Robotics, que fabrica braços e pernas robóticas, tipo próteses super modernas. A empresa é super bem falada, parece limpinha, certinha, todo mundo sorrindo. Mas aí entra uma funcionária chamada Dana Cummings, vivida pela Anna Kendrick, que é do setor de contabilidade e percebeu um errinho nas contas. Um erro pequeno, mas estranho. E como a parada fede, chamam o Christian para revisar tudo. Afinal, o cara é um gênio dos números, lembra? Então ele chega lá, pega aquela tonelada de papelada, senta sozinho numa sala de vidro e começa a trabalhar. E mano, ele vai tão rápido que parece uma impressora humana. Ele rabisca tudo, liga pontinhos, revisa milhões de dados, tudo à mão, em tempo recorde. Em 2 dias, ele já percebe que tem algo muito errado rolando ali. Enquanto isso, ele e a Dana começam a se entender. Ele não é bom com pessoas, né? Mas com a Dana ele começa a se abrir um pouquinho. Ela é curiosa,
fala bastante e vai quebrando o gelo. Os dois formam uma dupla bem inusitada. Só que aí a coisa vira. Logo depois de o Christian descobrir onde estão desviando o dinheiro da empresa, alguém lá dentro começa a apagar as pistas. Como? Matando geral. Tipo, uma pessoa que estava envolvida com as contas aparece morta do nada. E não é acidente não, é assassinato mesmo. E aí você já saca. Tem gente poderosa querendo esconder a sujeira. E o Christian e a Dana estão no meio da mira. O Christian percebe rapidinho que ele e a Dana estão em perigo. E como ele não é bobo nem nada, e sabe se defender muito bem, ele entra no modo protetor e começa a fugir com ela. Mas agora, além dos bandidos da empresa, tem outro grupo no encalço deles. Um esquadrão de mercenários liderado por um cara chamado Brax, que mais pra frente, a gente vai descobrir que tem uma ligação bem pessoal com o Christian. Esses mercenários não tão de brincadeira. Eles caçam, matam e limpam a cena como profissionais. E o Christian percebe que, se não agir rápido, ele e a Dana vão ser os próximos da lista. Christian, desde pequeno, já era diferente. Ele tinha dificuldades para se conectar com outras pessoas, falava pouco, era super sensível ao toque e a barulhos, mas ao mesmo tempo era um gênio com números. Tipo, ele resolvia quebra-cabeça gigante em minutos. Aí a gente descobre que ele tem autismo, mas o pai dele não quis saber de tratamento normal, não. O cara era militar e botou o menino para treinar artes marciais, tiro, defesa pessoal, tudo. Porque ele achava que o filho tinha que aprender a se virar no mundo de verdade. Corta para anos depois, e o Christian virou um adulto bem esquisitão. Ele mora sozinho, vive numa casa que mais parece uma fortaleza e trabalha como contador. Mas não é aquele contador comum de escritório, não. O cara ajuda criminosos a esconder dinheiro, a fazer lavagem de grana. Tipo, quando tem alguma empresa envolvida em sujeira e ninguém consegue entender onde foi parar o dinheiro, chamam ele. E ele acha o erro rapidinho, como se fosse um jogo de ligar os pontos. Só que aí a coisa começa a complicar. O governo tá atrás desse contador fantasma, que sempre aparece e desaparece sem deixar rastro. Tem um agente do Tesouro dos EUA, o Ray King, que está obcecado em encontrar o cara antes de se aposentar. Ele recruta uma analista chamada Mary Beth e dá um prazo para ela rastrear esse contador. Enquanto isso, o Christian tenta dar uma limpada na própria imagem e aceita um trabalho normal numa empresa de robótica que diz ter um rombo financeiro. É aí que entra a Dana, uma funcionária da empresa, que achou um erro nas contas. Os dois começam a investigar juntos e boom! Eles descobrem que alguém mexeu feio no dinheiro da empresa, e não foi pouca coisa. Só que quando eles chegam perto da verdade, começa a morrer gente. Literalmente. Um por um, quem sabe demais vai sendo apagado. E agora o Christian, que só queria fazer o trabalho dele e voltar para sua vida tranquila, meio esquisita, mas tranquila, se vê no meio de uma trama cheia de traição, assassinato e conspiração. Mas olha só, ele não é só um contador bom de cálculo. O cara é tipo um ninja moderno. Lembra daquele treinamento que o pai dele obrigou ele a fazer? Pois é, ele usa tudo isso agora. Quando a coisa aperta, ele vira um verdadeiro John Wick com calculadora. Ele luta, atira, monta planos como se fosse um computador humano. E o mais legal é que ele não é um herói perfeitinho, cheio de falas bonitas. Ele é estranho, tem suas manias, mas você torce por ele o tempo todo. E sabe o mais doido? No meio de tanto tiroteio, pancadaria e números complicados, o filme também mostra o lado mais humano do Christian. Você entende como a cabeça dele funciona, o jeito diferente de ver o mundo, e como mesmo com todas as dificuldades, ele só quer fazer o que acha certo, do jeito dele, claro. Imagina um menino que é muito bom com números. Tipo, muito mesmo. Enquanto outras crianças estão aprendendo a contar até 10, ele já está resolvendo quebra-cabeça gigante como se fosse brincadeira. Esse é o Christian Wolff, o personagem principal da história. Só que ele também é um pouco diferente. Ele tem autismo, o que faz com que ele veja e entenda o mundo de um jeito único. Ele é sensível a barulhos, a toques, tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e curte muito seguir uma rotina certinha, sem bagunça. No comecinho do filme, a gente vê o Christian ainda pequeno, com os pais e o irmão. Eles vão numa escola especializada, onde os professores tentam ajudar crianças como ele. Mas o pai do Christian, bem, ele tem outra ideia. Ele é militar, durão, desses que acredita que o mundo não vai facilitar as coisas para o filho. Então ele pensa,
Se o mundo não vai se adaptar ao meu filho é quem vai se adaptar ao mundo. Resultado? Em vez de colocar o menino numa escola mais tranquila, ele bota o Christian para treinar artes marciais, luta corpo a corpo, defesa pessoal, tiro e tudo o que você imaginar de coisa intensa. Ele treina junto com o irmão também, que vira uma peça importante lá na frente da história. Enquanto isso, Christian vai crescendo com aquela cabeça de gênio. Ele entende os números como se eles fossem amigos dele. E mesmo com todas as dificuldades de se conectar com pessoas, ele começa a encontrar uma forma de usar esse talento. Só que ele não vira um contador qualquer. Nada de imposto de renda pessoa física ou planilha de imposto de empresa pequena. Não. Ele começa a trabalhar com gente grande, tipo empresas bilionárias, organizações criminosas, cartéis, tudo que envolve muito dinheiro e muita sujeira escondida. Mas calma aí, que tem mais. Ao mesmo tempo que a gente está conhecendo esse passado e o jeitão do Christian, o filme também mostra o presente. E nele, tem um agente do governo chamado Ray King. Ele trabalha no Departamento do Tesouro do EUA, que basicamente cuida das gravações do país. O Ray já tá meio velho de guerra e quer se aposentar, mas antes disso ele quer resolver um caso cabeludo. Descobrir quem é esse contador misterioso que anda ajudando criminosos a esconder grana. Ninguém sabe o nome do cara, nem o rosto direito, mas uma coisa todo mundo sabe. Ele é muito bom no que faz, e tá sempre um passo à frente. Aí o Ray vai atrás de uma jovem analista chamada Mary Beth Medina, super inteligente também, mas novata no esquema. Ele chega nela e diz: "Olha, tenho um trampo pra você. Quero que encontre esse contador fantasma. Tenho uma pista e você tem até tal data pra achar esse cara. Se não encontrar, vou contar um segredinho seu pra galera do governo." Pois é. Ele chantageia a moça. Já começa tenso, né? Mas ela topa a missão. Então a gente vai acompanhando essas duas linhas da história. De um lado, a infância e o passado do Christian, como ele virou esse contador misterioso e mortal. Do outro, o governo tentando descobrir quem ele é e onde ele tá. E enquanto isso, o Christian continua sua vida toda organizada, com horários certinhos para tudo, tomando seus remédios, fazendo exercícios, ouvindo música clássica e morando numa casa super segura e minimalista. Parece até um robô com coração. Só que tem uma coisa. O cara também tem um esconderijo secreto cheio de grana, armas, documentos falsos, obras de arte valiosíssimas e até um quadro original do Jackson Pollock. É tipo um pintor muito doido que joga tinta na tela e vale milhões. Dá pra ver que esse contador não é só inteligente. Ele é cuidadoso, esperto e perigoso. Ah, e tem mais um detalhe que deixa tudo mais curioso. Ele fala com alguém no telefone, uma mulher misteriosa que parece saber tudo sobre ele, mas ninguém sabe quem ela é. Essa voz ajuda ele a escolher os trabalhos certos, marca encontros e até cuida da parte de segurança digital. Como se fosse uma operadora do Batman, versão contador. E aí, quando você acha que já está entendendo tudo, o filme manda a real. Esse contador que vive entre planilhas e tiroteios não é vilão nem mocinho. Ele é ele mesmo. Um cara que aprendeu a viver num mundo que não entende muito bem quem ele é. E que mesmo assim encontrou uma forma de sobreviver, usando aquilo que tem de mais poderoso, a mente dele. Depois de viver anos trabalhando com gente perigosa, tipo mafiosos, traficantes, políticos corruptos, o Christian decide que talvez seja a hora de fazer algo normal. Tipo assim: vou tentar me manter na linha, trabalhar para uma empresa legal e ficar na minha. Só que, como sempre, a vida tem outros planos para ele. Ele é chamado para revisar as contas de uma empresa gigante chamada Living Robotics, que fabrica braços e pernas robóticas, tipo próteses super modernas. A empresa é super bem falada, parece limpinha, certinha, todo mundo sorrindo. Mas aí entra uma funcionária chamada Dana Cummings, vivida pela Anna Kendrick, que é do setor de contabilidade e percebeu um errinho nas contas. Um erro pequeno, mas estranho. E como a parada fede, chamam o Christian para revisar tudo. Afinal, o cara é um gênio dos números, lembra? Então ele chega lá, pega aquela tonelada de papelada, senta sozinho numa sala de vidro e começa a trabalhar. E mano, ele vai tão rápido que parece uma impressora humana. Ele rabisca tudo, liga pontinhos, revisa milhões de dados, tudo à mão, em tempo recorde. Em 2 dias,
Ele já percebe que tem algo muito errado rolando ali. Enquanto isso, ele e a Dana começam a se entender. Ele não é bom com pessoas, né? Mas com a Dana ele começa a se abrir um pouquinho. Ela é curiosa, fala bastante e vai quebrando o gelo. Os dois formam uma dupla bem inusitada. Só que aí a coisa vira. Logo depois de o Christian descobrir onde estão desviando o dinheiro da empresa, alguém lá dentro começa a apagar as pistas. Como? Matando geral. Tipo, uma pessoa que estava envolvida com as contas aparece morta do nada. E não é acidente não, é assassinato mesmo. E aí você já saca. Tem gente poderosa querendo esconder a sujeira. E o Christian e a Dana estão no meio da mira. O Christian percebe rapidinho que ele e a Dana estão em perigo. E como ele não é bobo nem nada, e sabe se defender muito bem, ele entra no modo protetor e começa a fugir com ela. Mas agora, além dos bandidos da empresa, tem outro grupo no encalço deles. Um esquadrão de mercenários liderado por um cara chamado Brax, que mais pra frente, a gente vai descobrir que tem uma ligação bem pessoal com o Christian. Esses mercenários não tão de brincadeira. Eles caçam, matam e limpam a cena como profissionais. E o Christian percebe que, se não agir rápido, ele e a Dana vão ser os próximos da lista. Christian, desde pequeno, já era diferente. Ele tinha dificuldades para se conectar com outras pessoas, falava pouco, era super sensível ao toque e a barulhos, mas ao mesmo tempo era um gênio com números. Tipo, ele resolvia quebra-cabeça gigante em minutos. Aí a gente descobre que ele tem autismo, mas o pai dele não quis saber de tratamento normal, não. O cara era militar e botou o menino para treinar artes marciais, tiro, defesa pessoal, tudo. Porque ele achava que o filho tinha que aprender a se virar no mundo de verdade. Corta para anos depois, e o Christian virou um adulto bem esquisitão. Ele mora sozinho, vive numa casa que mais parece uma fortaleza e trabalha como contador. Mas não é aquele contador comum de escritório, não. O cara ajuda criminosos a esconder dinheiro, a fazer lavagem de grana. Tipo, quando tem alguma empresa envolvida em sujeira e ninguém consegue entender onde foi parar o dinheiro, chamam ele. E ele acha o erro rapidinho, como se fosse um jogo de ligar os pontos. Só que aí a coisa começa a complicar. O governo está atrás desse contador fantasma, que sempre aparece e desaparece sem deixar rastro. Tem um agente do Tesouro do ZEUA, o Ray King, que está obcecado em encontrar o cara antes de se aposentar. Ele recruta uma analista chamada Mary Beth e dá um prazo para ela rastrear esse contador. Enquanto isso, o Christian tenta dar uma limpada na própria imagem e aceita um trabalho normal numa empresa de robótica que diz ter um rombo financeiro. É aí que entra a Dana, uma funcionária da empresa, que achou um erro nas contas. Os dois começam a investigar juntos e BUM! Eles descobrem que alguém mexeu feio no dinheiro da empresa, e não foi pouca coisa. Só que quando eles chegam perto da verdade, começa a morrer gente. Literalmente. Um por um, quem sabe demais vai sendo apagado. E agora o Christian, que só queria fazer o trabalho dele e voltar para sua vida tranquila, meio esquisita, mas tranquila, se vê no meio de uma trama cheia de traição, assassinato e conspiração. Mas olha só, ele não é só um contador bom de cálculo. O cara é tipo um ninja moderno. Lembra daquele treinamento que o pai dele obrigou ele a fazer? Pois é, ele usa tudo isso agora. Quando a coisa aperta, ele vira um verdadeiro John Wick com calculadora. Ele luta, atira, monta planos como se fosse um computador humano. E o mais legal é que ele não é um herói perfeitinho, cheio de falas bonitas. Ele é estranho, tem suas manias, mas você torce por ele o tempo todo. E sabe o mais doido? No meio de tanto tiroteio, pancadaria e números complicados, o filme também mostra o lado mais humano do Christian. Você entende como a cabeça dele funciona, o jeito diferente de ver o mundo, e como mesmo com todas as dificuldades, ele só quer fazer o que acha certo, do jeito dele, claro. Imagina um menino que é muito bom com números. Tipo, muito mesmo. Enquanto outras crianças estão aprendendo a contar até 10, ele já está resolvendo quebra-cabeça gigante como se fosse brincadeira. Esse é o Christian Wolff, o personagem principal da história. Só que ele também é um pouco diferente. Ele tem autismo, o que faz com que ele veja e entenda o mundo de um jeito único. Ele é sensível a barulhos, a toques, tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e curte muito seguir uma rotina certinha, sem bagunça. No comecinho do filme, a gente vê o Christian ainda pequeno, com os pais e o irmão. Eles vão numa escola especializada, onde os professores tentam ajudar crianças como ele.
Mas o pai do Christian? Bem, ele tem outra ideia. Ele é militar, durão, desses que acredita que o mundo não vai facilitar as coisas para o filho. Então ele pensa, se o mundo não vai se adaptar ao meu filho é quem vai se adaptar ao mundo. Resultado? Em vez de colocar o menino numa escola mais tranquila, ele bota o Christian para treinar artes marciais, luta corpo a corpo, defesa pessoal, tiro e tudo o que você imaginar de coisa intensa. Ele treina junto com o irmão também, que vira uma peça importante lá na frente da história. Enquanto isso, Christian vai crescendo com aquela cabeça de gênio. Ele entende os números como se eles fossem amigos dele. E mesmo com todas as dificuldades de se conectar com pessoas, ele começa a encontrar uma forma de usar esse talento. Só que ele não vira um contador qualquer. Nada de imposto de renda pessoa física ou planilha de imposto de empresa pequena. Não. Ele começa a trabalhar com gente grande, tipo empresas bilionárias, organizações criminosas, cartéis, tudo que envolve muito dinheiro e muita sujeira escondida. Mas calma aí, que tem mais. Ao mesmo tempo que a gente está conhecendo esse passado e o jeitão do Christian, o filme também mostra o presente. E nele, tem um agente do governo chamado Ray King. Ele trabalha no Departamento do Tesouro do ZEUA, que basicamente cuida das gravações do país. O Ray já tá meio velho de guerra e quer se aposentar, mas antes disso ele quer resolver um caso cabeludo. Descobrir quem é esse contador misterioso que anda ajudando criminosos a esconder grana. Ninguém sabe o nome do cara, nem o rosto direito, mas uma coisa todo mundo sabe. Ele é muito bom no que faz, e tá sempre um passo à frente. Aí o Ray vai atrás de uma jovem analista chamada Mary Beth Medina, super inteligente também, mas novata no esquema. Ele chega nela e diz, olha, tenho um trampo pra você. Quero que encontre esse contador fantasma. Tenho uma pista e você tem até tal data pra achar esse cara. Se não encontrar, vou contar um segredinho seu pra galera do governo. Pois é. Ele chantageia a moça. Já começa tenso, né? Mas ela topa a missão. Então a gente vai acompanhando essas duas linhas da história. De um lado, a infância e o passado do Christian, como ele virou esse contador misterioso e mortal. Do outro, o governo tentando descobrir quem ele é e onde ele tá. E enquanto isso, o Christian continua sua vida toda organizada, com horários certinhos para tudo, tomando seus remédios, fazendo exercícios, ouvindo música clássica e morando numa casa super segura e minimalista. Parece até um robô com coração, só que tem uma coisa. O cara também tem um esconderijo secreto cheio de grana, armas, documentos falsos, obras de arte valiosíssimas e até um quadro original do Jackson Pollock. É tipo um pintor muito doido que joga tinta na tela e vale milhões. Dá pra ver que esse contador não é só inteligente. Ele é cuidadoso, esperto e perigoso. Ah, e tem mais um detalhe que deixa tudo mais curioso. Ele fala com alguém no telefone, uma mulher misteriosa que parece saber tudo sobre ele, mas ninguém sabe quem ela é. Essa voz ajuda ele a escolher os trabalhos certos, marca encontros e até cuida da parte de segurança digital. Como se fosse uma operadora do Batman, versão contador. E aí, quando você acha que já tá entendendo tudo, o filme manda a real. Esse contador que vive entre planilhas e tiroteios não é vilão nem mocinho. Ele é ele mesmo. Um cara que aprendeu a viver num mundo que não entende muito bem quem ele é. E que mesmo assim encontrou uma forma de sobreviver, usando aquilo que tem de mais poderoso, a mente dele. Depois de viver anos trabalhando com gente perigosa, tipo mafiosos, traficantes, políticos corruptos, o Christian decide que talvez seja a hora de fazer algo normal. Tipo assim, vou tentar me manter na linha, trabalhar para uma empresa legal e ficar na minha. Só que, como sempre, a vida tem outros planos para ele. Ele é chamado para revisar as contas de uma empresa gigante chamada Living Robotics, que fabrica braços e pernas robóticas, tipo próteses super modernas. A empresa é super bem falada, parece limpinha, certinha, todo mundo sorrindo. Mas aí entra uma funcionária chamada Dana Cummings, vivida pela Anna Kendrick, que é do setor de contabilidade e percebeu um errinho nas contas. Um erro pequeno, mas estranho. E como a parada fede, chamam o Christian para revisar tudo. Afinal, o cara é um gênio dos números, lembra? Então ele chega lá, pega aquela tonelada de papelada, senta sozinho numa sala de vidro e começa a trabalhar. E mano,
Ele vai tão rápido que parece uma impressora humana. Ele rabisca tudo, liga pontinhos, revisa milhões de dados, tudo à mão, em tempo recorde. Em 2 dias, ele já percebe que tem algo muito errado rolando ali. Enquanto isso, ele e a Dana começam a se entender. Ele não é bom com pessoas, né? Mas com a Dana ele começa a se abrir um pouquinho. Ela é curiosa, fala bastante e vai quebrando o gelo. Os dois formam uma dupla bem inusitada. Só que aí a coisa vira. Logo depois de o Christian descobrir onde estão desviando o dinheiro da empresa, alguém lá dentro começa a apagar as pistas. Como? Matando geral. Tipo, uma pessoa que estava envolvida com as contas aparece morta do nada. E não é acidente não, é assassinato mesmo. E aí você já saca. Tem gente poderosa querendo esconder a sujeira. E o Christian e a Dana estão no meio da mira. O Christian percebe rapidinho que ele e a Dana estão em perigo. E como ele não é bobo nem nada, e sabe se defender muito bem, ele entra no modo protetor e começa a fugir com ela. Mas agora, além dos bandidos da empresa, tem outro grupo no encalço deles. Um esquadrão de mercenários liderado por um cara chamado Brax, que mais pra frente, a gente vai descobrir que tem uma ligação bem pessoal com o Christian. Esses mercenários não tão de brincadeira. Eles caçam, matam e limpam a cena como profissionais. E o Christian percebe que, se não agir rápido, ele e a Dana vão ser os próximos da lista. Christian, desde pequeno, já era diferente. Ele tinha dificuldades para se conectar com outras pessoas, falava pouco, era super sensível ao toque e a barulhos, mas ao mesmo tempo era um gênio com números. Tipo, ele resolvia quebra-cabeça gigante em minutos. Aí a gente descobre que ele tem autismo, mas o pai dele não quis saber de tratamento normal, não. O cara era militar e botou o menino para treinar artes marciais, tiro, defesa pessoal, tudo. Porque ele achava que o filho tinha que aprender a se virar no mundo de verdade. Corta para anos depois, e o Christian virou um adulto bem esquisitão. Ele mora sozinho, vive numa casa que mais parece uma fortaleza e trabalha como contador. Mas não é aquele contador comum de escritório, não. O cara ajuda criminosos a esconder dinheiro, a fazer lavagem de grana. Tipo, quando tem alguma empresa envolvida em sujeira e ninguém consegue entender onde foi parar o dinheiro, chamam ele. E ele acha o erro rapidinho, como se fosse um jogo de ligar os pontos. Só que aí a coisa começa a complicar. O governo está atrás desse contador fantasma, que sempre aparece e desaparece sem deixar rastro. Tem um agente do Tesouro dos EUA, o Ray King, que está obcecado em encontrar o cara antes de se aposentar. Ele recruta uma analista chamada Mary Beth e dá um prazo para ela rastrear esse contador. Enquanto isso, o Christian tenta dar uma limpada na própria imagem e aceita um trabalho normal numa empresa de robótica que diz ter um rombo financeiro. É aí que entra a Dana, uma funcionária da empresa, que achou um erro nas contas. Os dois começam a investigar juntos e boom! Eles descobrem que alguém mexeu feio no dinheiro da empresa, e não foi pouca coisa. Só que quando eles chegam perto da verdade, começa a morrer gente. Literalmente. Um por um, quem sabe demais vai sendo apagado. E agora o Christian, que só queria fazer o trabalho dele e voltar para sua vida tranquila, meio esquisita, mas tranquila, se vê no meio de uma trama cheia de traição, assassinato e conspiração. Mas olha só, ele não é só um contador bom de cálculo. O cara é tipo um ninja moderno. Lembra daquele treinamento que o pai dele obrigou ele a fazer? Pois é, ele usa tudo isso agora. Quando a coisa aperta, ele vira um verdadeiro John Wick com calculadora. Ele luta, atira, monta planos como se fosse um computador humano. E o mais legal é que ele não é um herói perfeitinho, cheio de falas bonitas. Ele é estranho, tem suas manias, mas você torce por ele o tempo todo. E sabe o mais doido? No meio de tanto tiroteio, pancadaria e números complicados, o filme também mostra o lado mais humano do Christian. Você entende como a cabeça dele funciona, o jeito diferente de ver o mundo, e como mesmo com todas as dificuldades, ele só quer fazer o que acha certo, do jeito dele, claro. Imagina um menino que é muito bom com números. Tipo, muito mesmo. Enquanto outras crianças estão aprendendo a contar até 10, ele já está resolvendo quebra-cabeça gigante como se fosse brincadeira. Esse é o Christian Wolff, o personagem principal da história. Só que ele também é um pouco diferente. Ele tem autismo, o que faz com que ele veja e entenda o mundo de um jeito único. Ele é sensível a barulhos, a toques, tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas e curte muito seguir uma rotina certinha, sem bagunça.
No comecinho do filme, a gente vê o Christian ainda pequeno, com os pais e o irmão. Eles vão numa escola especializada, onde os professores tentam ajudar crianças como ele. Mas o pai do Christian, bem, ele tem outra ideia. Ele é militar, durão, desses que acredita que o mundo não vai facilitar as coisas para o filho. Então ele pensa, se o mundo não vai se adaptar ao meu filho é quem vai se adaptar ao mundo. Resultado? Em vez de colocar o menino numa escola mais tranquila, ele bota o Christian para treinar artes marciais, luta corpo a corpo, defesa pessoal, tiro e tudo o que você imaginar de coisa intensa. Ele treina junto com o irmão também, que vira uma peça importante lá na frente da história. Enquanto isso, Christian vai crescendo com aquela cabeça de gênio. Ele entende os números como se eles fossem amigos dele. E mesmo com todas as dificuldades de se conectar com pessoas, ele começa a encontrar uma forma de usar esse talento. Só que ele não vira um contador qualquer. Nada de imposto de renda pessoa física ou planilha de imposto de empresa pequena. Não. Ele começa a trabalhar com gente grande, tipo empresas bilionárias, organizações criminosas, cartéis, tudo que envolve muito dinheiro e muita sujeira escondida. Mas calma aí, que tem mais. Ao mesmo tempo que a gente está conhecendo esse passado e o jeitão do Christian, o filme também mostra o presente. E nele, tem um agente do governo chamado Ray King. Ele trabalha no Departamento do Tesouro do ZEUA, que basicamente cuida das gravações do país. O Ray já está meio velho de guerra e quer se aposentar, mas antes disso ele quer resolver um caso cabeludo. Descobrir quem é esse contador misterioso que anda ajudando criminosos a esconder grana. Ninguém sabe o nome do cara, nem o rosto direito, mas uma coisa todo mundo sabe. Ele é muito bom no que faz, e tá sempre um passo à frente. Aí o Ray vai atrás de uma jovem analista chamada Mary Beth Medina, super inteligente também, mas novata no esquema. Ele chega nela e diz, olha, tenho um trampo pra você. Quero que encontre esse contador fantasma. Tenho uma pista e você tem até tal data pra achar esse cara. Se não encontrar, vou contar um segredinho seu pra galera do governo. Pois é. Ele chantageia a moça. Já começa tenso, né? Mas ela topa a missão. Então a gente vai acompanhando essas duas linhas da história. De um lado, a infância e o passado do Christian, como ele virou esse contador misterioso e mortal. Do outro, o governo tentando descobrir quem ele é e onde ele tá. E enquanto isso, o Christian continua sua vida toda organizada, com horários certinhos para tudo, tomando seus remédios, fazendo exercícios, ouvindo música clássica e morando numa casa super segura e minimalista. Parece até um robô com coração. Só que tem uma coisa. O cara também tem um esconderijo secreto cheio de grana, armas, documentos falsos, obras de arte valiosíssimas e até um quadro original do Jackson Pollock. É tipo um pintor muito doido que joga tinta na tela e vale milhões. Dá pra ver que esse contador não é só inteligente. Ele é cuidadoso, esperto e perigoso. Ah, e tem mais um detalhe que deixa tudo mais curioso. Ele fala com alguém no telefone, uma mulher misteriosa que parece saber tudo sobre ele, mas ninguém sabe quem ela é. Essa voz ajuda ele a escolher os trabalhos certos, marca encontros e até cuida da parte de segurança digital. Como se fosse uma operadora do Batman, versão contador. E aí, quando você acha que já está entendendo tudo, o filme manda a real. Esse contador que vive entre planilhas e tiroteios não é vilão nem mocinho. Ele é ele mesmo. Um cara que aprendeu a viver num mundo que não entende muito bem quem ele é. E que mesmo assim encontrou uma forma de sobreviver, usando aquilo que tem de mais poderoso, a mente dele. Depois de viver anos trabalhando com gente perigosa, tipo mafiosos, traficantes, políticos corruptos, o Christian decide que talvez seja a hora de fazer algo normal. Tipo assim, vou tentar me manter na linha, trabalhar para uma empresa legal e ficar na minha. Só que, como sempre, a vida tem outros planos para ele. Ele é chamado para revisar as contas de uma empresa gigante chamada Living Robotics, que fabrica braços e pernas robóticas, tipo próteses super modernas. A empresa é super bem falada, parece limpinha, certinha, todo mundo sorrindo. Mas aí entra uma funcionária chamada Dana Cummings, vivida pela Anna Kendrick, que é do setor de contabilidade e percebeu um errinho nas contas. Um erro pequeno, mas estranho. E como a parada fede, chamam o Christian para revisar tudo. Afinal,
O cara é um gênio dos números, lembra? Então ele chega lá, pega aquela tonelada de papelada, senta sozinho numa sala de vidro e começa a trabalhar. E mano, ele vai tão rápido que parece uma impressora humana. Ele rabisca tudo, liga pontinhos, revisa milhões de dados, tudo à mão, em tempo recorde. Em 2 dias, ele já percebe que tem algo muito errado rolando ali. Enquanto isso, ele e a Dana começam a se entender. Ele não é bom com pessoas, né? Mas com a Dana ele começa a se abrir um pouquinho. Ela é curiosa, fala bastante e vai quebrando o gelo. Os dois formam uma dupla bem inusitada. Só que aí a coisa vira. Logo depois de o Christian descobrir onde estão desviando o dinheiro da empresa, alguém lá dentro começa a apagar as pistas. Como? Matando geral. Tipo, uma pessoa que estava envolvida com as contas aparece morta do nada. E não é acidente não, é assassinato mesmo. E aí você já saca. Tem gente poderosa querendo esconder a sujeira. E o Christian e a Dana estão no meio da mira. O Christian percebe rapidinho que ele e a Dana estão em perigo. E como ele não é bobo nem nada, e sabe se defender muito bem, ele entra no modo protetor e começa a fugir com ela. Mas agora, além dos bandidos da empresa, tem outro grupo no encalço deles. Um esquadrão de mercenários liderado por um cara chamado Brax, que mais pra frente, a gente vai descobrir que tem uma ligação bem pessoal com o Christian. Esses mercenários não tão de brincadeira. Eles caçam, matam e limpam a cena como profissionais. E o Christian percebe que, se não agir rápido, ele e a Dana vão ser os próximos da lista. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.